E a questão 1 vai trazer o seguinte enunciado. Ela é da UFRS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A doutrina Monroe, formulada no início do século XIX, foi proposta objetivando fins específicos quanto às relações externas norte-americanas e principalmente seu papel como nação livre do continente americano. Qual das formulações abaixo sintetiza as intenções últimas dessa política externa? Como que você resolve essa questão? A doutrina Monroe, ela tinha em um dos seus ideários a seguinte frase: a América para os americanos. Tá bom? Só você sabendo isso, você vai saber qual é a alternativa correta. Mas nós vamos ler todas elas e descartá-las. Vamos lá. Alternativa A: buscava integrar os países recém-libertos da América no ideário liberal por eles defendido. Tome cuidado com essa alternativa, por mais que a doutrina Monroe, certo, formulada ali em 1823 por meio do discurso do presidente Monroe, o discurso do presidente Monroe, o conteúdo colocado no discurso do presidente Monroe de dezembro de 1823 foi o que os historiadores, os críticos chamaram de doutrina Monroe. Certo? E foi num período histórico em que os países da América Latina eram recém-libertos, certo? Só que nos Estados Unidos não buscavam a integração desses países por meio do ideário liberal defendido por eles, tá bom? Porque a doutrina Monroe, ela buscava o quê? Integrar esses países à área de influência norte-americana e rechaçar a influência europeia, tá bom? Porque esses países estavam saindo de um processo de dependência ou de colônia de metrópoles europeias, tá bom? Então essa alternativa ela está incorreta, tá bom? Vamos agora à alternativa B. A alternativa B vai dizer o seguinte: fazer prosperar a fé puritana como instrumento fundamental para o desenvolvimento de povos oprimidos. Nesse momento histórico, a questão da expansão religiosa norte-americana não estava colocada. Tá bom? Então, os Estados Unidos não fizeram uma expansão religiosa pela América, eles fizeram uma expansão muito mais econômica. Tá bom? Então, a alternativa B está incorreta. A alternativa C vai dizer assim: manifestar o interesse norte-americano na elevação do Panamá, até então área que pertencia à Colômbia, em região de interesse continental. O Panamá se torna independente na Colômbia ali no começo do século XX, porque os Estados Unidos estavam querendo fazer um canal ali e o governo de Bogotá estava impondo algumas resistências, tá bom? Mas não é nesse período histórico da doutrina Monroe. Você pode dizer muito mais que é do colorário Roosevelt da doutrina Monroe, ali no começo do século XX, isso é uma questão muito mais complexa, mas não é algo formulado a partir da doutrina Monroe. A doutrina Monroe não surgiu com o objetivo de manifestar o interesse norte-americano à elevação do Panamá à qualidade de Estado nacional. Tá bom? Portanto, a alternativa C está incorreta. A alternativa D vai dizer o seguinte: a América para os americanos. Bom, eu já cantei a bola, que significava que o continente era a área de influência e poder dos Estados Unidos. Sim, a questão, essa é a alternativa correta. A doutrina Monroe ela tinha como objetivo formular uma tese de que a América deveria ser para os americanos, o que significava que qualquer influência europeia no continente deveria ser rechaçada e criticada pelos Estados Unidos, certo? Portanto, a alternativa D está correta. A doutrina Monroe é basicamente isso. Posteriormente, a doutrina Monroe vai sofrer várias alterações, calcadas em fatores históricos do momento, como por exemplo o colorário Roosevelt da doutrina Monroe já no começo do século XX. Tá bom? Nós temos também a questão da Aliança para o Progresso do segundo Roosevelt, mas ali já na segunda metade, ali na década de 1930, 1940, tá bom? E aí você tem também a Guerra Fria que altera todo esse cenário, tá bom? A alternativa aí vai dizer o seguinte: buscar integrar o continente em uma aliança militar com o poderio imperialista das nações europeias centrais. Isso nunca ocorreu, essa alternativa está incorreta. O TIAR é uma outra coisa surgida no período da Guerra Fria, tá bom? Portanto, na questão 1, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 2. A questão 2 vai falar sobre o Big Stick, que é grande porrete, no sentido literal.
O Big Stick foi a política externa usada pelos Estados Unidos para referendar o seu expansionismo de caráter imperialista, que via se consolidando desde a guerra de conquista contra o México na passagem da primeira para a segunda metade do século XIX. Sobre a finalidade do Big Stick, podemos afirmar que o que foi o Big Stick? Vamos lá. Primeiro nós vamos ver o que não foi. A alternativa A estabelecia uma dominação direta sobre diversas regiões do planeta como forma de construir um império ultramarino. Essa alternativa está incorreta, tá bom? Os Estados Unidos nunca quis criar um império ultramarino. Os Estados Unidos quiseram exercer influência sobre várias regiões do mundo, mas não construir um império ultramarino, tá certo? Então essa alternativa está incorreta e o Big Stick não é isso. Alternativa B, uma política de estímulo econômico que tinha como fim a construção de subsidiárias americanas para a expansão da indústria, também está incorreta, até porque o Big Stick é algo presente no começo do século XX, ou que começa, como eles falam ali, na segunda metade do século XIX. Portanto, a alternativa B está incorreta, o Big Stick não é isso. Deixa eu passar aqui. Alternativa C. Alternativa C, deixa eu só diminuir aqui um pouco para 200. Opa. Só um pouco aqui. Aqui. Voltamos. Estender a influência americana por toda a área central, principalmente com fins de consolidação da hegemonia no continente. Então, o que foi a política do Big Stick? A política do Big Stick ela foi uma forma de você influenciar, estender a influência norte-americana na América Central, que essa que é a alternativa correta, sobretudo com fins de consolidação de sua hegemonia no continente. Então, o Big Stick, basicamente, ele exerceu influência ali na América Central, que foi uma área grande de influência dos Estados Unidos, em que os Estados Unidos intervinham por meio dos seus fuzileiros navais. Os norte-americanos pintaram e bordaram durante décadas, melhor dizendo, ali na América Central. Então, o Big Stick ele consistia em estender a influência norte-americana por toda a América Central, principalmente para fins de consolidação de sua hegemonia na região. A alternativa C está correta. A alternativa D vai dizer o seguinte: uma clara política de ocupação econômica nas áreas estratégicas do Canal do Panamá. Não é Big Stick isso aqui ocorreu, mas não é Big Stick. Isso aqui está muito mais ligado à questão do Canal do Panamá e o incentivo à separação do Panamá na Colômbia. E a alternativa aí foi um dos apelidos da emenda Platt, que estabelecia parâmetros extremamente favoráveis ao comércio internacional para os Estados Unidos. A emenda Platt não foi isso, a emenda Platt foi uma emenda que tornou Cuba um protetorado norte-americano em 1902. Lembrando que o processo de independência cubano, que começa em 1898 e termina em 1902, em que Cuba se separa da Espanha, foi amplamente financiado e ajudado pelos Estados Unidos, e Cuba saiu de colônia da Espanha para se tornar um protetorado dos Estados Unidos. Tá bom? Essa que foi a emenda Platt. Emenda Platt não é necessariamente a mesma coisa que Big Stick. Portanto, na questão 2, a alternativa correta é a letra C. Chegamos ao fim da resolução da parte B desse nosso da resolução sobre os Estados Unidos no século XIX e a hegemonia norte-americana. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos